O passo a passo para construir universos fantásticos, universos novos. Se você tem essa dúvida na hora de escrever, vem comigo que eu vou te contar tudo, passo por passo, com muito cuidado. Então, bora lá! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Clara e você está no Miração, o seu canal para aqueles amantes de arte, escrita e literatura. E hoje nós vamos falar sobre world building, ou seja, construção de mundos, que muitas pessoas têm dificuldade aí nesse momento de construir o universo do seu livro, né? Aqueles principalmente que escrevem fantasia. E hoje eu quero mostrar para vocês um método que eu uso e ajudar vocês aqui de alguma forma. Então, vamos lá. Primeiro passo que você tem que saber: qual é a base do seu mundo? Ou seja, ele se passa aonde? Ele é no mundo comum? Ele é no mundo totalmente novo? Ele é no mundo que é dominado por magia, controlado por magia? Ou ele é controlado por ciência, por tecnologia? O que comanda aí o seu mundo? Segunda coisa, quais são as regras do seu mundo? Então, por exemplo, o que pode acontecer, o que pode, tipo assim, então, por exemplo, se você tem um mundo de magia, as pessoas podem ser ressuscitadas, como por exemplo nós vimos lá em Harry Potter, que tem as regras que não se pode fazer dinheiro com magia, não se pode ressuscitar ninguém, e por aí vai, né? Tem as regras. Quais são as regras do seu mundo? É muito importante saber disso e especificar isso para não ficar criando regra do nada no universo, na história. Às vezes só para o herói se destacar, né? Eu vou dar um exemplo do meu livro. Sussurros da Floresta tem a regra da hierarquia, ou seja, até os mais velhos, os seres mais velhos são os mais fortes, ou seja, deuses são muito mais fortes que humanos, que elfos e tudo mais. E a deusa mãe, a deusa da floresta, né, a mãe de todos, que criou inclusive os próprios deuses, ela é mais forte que os deuses. Ou seja, quando o deus da morte tentou assustar alguém, ela conseguiu impedir, mesmo ele sendo o deus da morte, porque ela é a que veio primeiro. Então, tem regras desse tipo que você tem que já estar construindo no seu mundo para ter aí noção do que pode e o que não pode. Porque quando pode tudo, não fica muito legal, não fica um negócio palpável, real. Então, coloque regras, limites aí nesse seu universo, por mais que ele seja um universo imaginativo. E também a época ambiente. Ou seja, assim, às vezes você vai criar uma história de magia no século XIX, por exemplo. Era o século XIX e aí você tem uma história onde você insere magia, né? Então, como que era aquela época? Sempre pesquise, sempre tenha em mente o que você vai trazer. E aí a gente vem para a nossa segunda regra, que é trazer algo conhecido. Ou seja, por mais que seja um universo, às vezes que você criou do zero, tem que ter algo conhecido. Claro que se você usar numa época bem comum, numa época conhecida, você tem que pesquisar muito. Mesmo que você vai só adicionar magia, por exemplo, você tem que pesquisar muito como era o costume daquelas pessoas, como era naquela época, como era o tratamento com tal tipo de pessoa, a vestimenta, os costumes e tudo mais, né? Você tem que pesquisar muito. Mas mesmo quando o seu universo é totalmente novo, você tem que trazer algo conhecido. Ou seja, algo que o leitor já entenda. Porque assim, imagina você de cara trazer, sei lá, é um exemplo besta, tá? Mas aí uma caixa voadora. Eu vou trazer um monte de caixa voadora, de luzes voadoras, e o mundo é das caixas voadoras.
ou um mundo em branco. Pensa assim, que doideira, sabe? Então, assim, se você for construir o mundo do zero, tem sempre que ter algumas coisas. Deixa eu jogar o câmbio para trás que ele tá atrapalhando. Sempre tem que ter algo conhecido do leitor. Ou seja, mesmo num livro de extraterrestres, por exemplo, nós temos um mundo, um planeta, que nós já sabemos como é um planeta. Nós temos habitantes, pessoas. Então, quando você vai apresentar o mundo, você vê que é mostrado fauna, flora, algo parecido com árvores, algo parecido com grama, com flores, algo parecido com animais. Você vai ver um bicho quadrúpede, às vezes ele pode ser esquisito, diferente, mas você ainda vai ver o bicho quadrúpede. E aí a pessoa que já conhece que é o bicho quadrúpede vai falar, nossa, então aqui é a fauna desse lugar, né? São os animais desse lugar. Aqui, por mais que seja uma árvore, sei lá, feita de cristal, é uma árvore. Eu conheço isso. Entendem? Ah, mesmo que ele seja extraterrestre, ele anda em pé, eles se reúnem em grupos, eles têm uma cidade, um lugar ali que você vê coisas sendo trocadas, coisas sendo vendidas. Então, é algo que o leitor já conhece. Então, isso é o mais importante para você construir o universo. Não é só um negócio saído da tua cabeça, pura loucura e tudo mais. Não, você tem que apresentar questões comuns. Fauna, flora, organização do mundo, pessoas, né, seres ali que se agrupam de uma cidade normal, ações que você está acostumado a ver no dia a dia, no mundo, sabe? Então, trazendo isso, você consegue trazer uma familiaridade para o leitor. Entendido? Próximo 3. Fauna e flora, como eu falei agora há pouquinho. Então, mesmo que você não vai contar para o leitor, só vai mostrar, a fauna e flora de um mundo totalmente novo é algo bem legal de se explorar. Então, você pode mesmo pegar os animais comuns, que já tem, as plantas comuns, como você pode criar novas. Você vê isso em Genshin Impact e também em Avatar, a Lenda de Aang. Você vê que as criaturas e as flores são muito parecidas com o que nós conhecemos, né? Então, flores, elas nascem do chão. As plantas nascem do chão. E aí você vê plantas diferentes e tudo mais, com nomes diferentes, seres diferentes, mas você vê seres parecidos. Que nem agora em Natlan, na última atualização de Genshin Impact, nós temos ali animais muito parecidos com as girafas. E em Avatar nós temos animais parecidos com o lêmur, por exemplo, o Momo. Então ele é um lêmur, ele é tipo um macaquinho, mas é um macaquinho totalmente diferente, totalmente um macaquinho esquisitinho. Mas é um macaquinho que a gente já conhece. Então você adaptar coisas assim já conhecidas, e tudo bem, você pode mudar a estatura, tipo, eu vou fazer uma girafa, se não ficar uma girafa com o pescoço um pouquinho mais curto, beleza, sabe? Traz mais familiaridade, tanto que quando nós criamos monstros, eles costumam ser, a maioria deles, totalmente fora do comum, totalmente bizarro, porque para você temer, para você estranhar, né? Ter um negócio assim. E se você quiser fazer ainda mais bizarro ainda, é trazer familiaridade para aquela criatura grotesca. Tipo uma girafa totalmente grotesca e bizarra. Você vê isso em Shingeki no Kyojin, onde os titãs são aqueles seres, e alguns deles são hiperrealistas, e aí você sente aquela estranheza, aquele nojo, aquela coisa esquisita ao ver a aparência deles. Então, na fauna e flora, você usar esse conceito de conhecimento, esse conceito já de conhecimento pré-existente,
que o leitor tem, é algo muito bom e algo também muito legal que você pode explorar aí de diversas formas e criar à torta direito. Mais uma dica é não se estender muito em descrição. Tipo, começar o livro ou em cada lugar que aparecer, você ficar descrevendo milhares de flores, milhares de aparência, milhares... Não, vai com calma, né? Pensa em... Desculpa, tô coceira no meu olho. Pensa em descrever mais fatos importantes. Você pode criar para você. A gente sempre cria mais para a gente, autor, do que mostra para o leitor. Mas é importante você descrever assim com exatidão, com muitos detalhes, só quando aquele elemento for muito importante para a história. E antes de eu falar o quarto passo, se inscreva no canal se você está gostando, se esse conteúdo está sendo útil para você. Se inscreva, dá um like no vídeo e também escreve aqui nos comentários se você tem dificuldade ou não no World Building. Então, vamos continuar agora que você já me deu essa grande ajuda para mim que estou voltando depois de muito tempo. Então, vamos agora para o quarto passo, que é pessoas, espécies, né? Quais pessoas, seres inteligentes que convivem entre si ali, né? Fazem parte do seu universo. Então, às vezes pode ser um universo com pessoas normais que têm magia, e elas são chamadas de magos, de bruxos, e o que for. Às vezes o teu universo tem elfos, tem fadas, às vezes o seu universo tem seres alienígenas. Mas como que são essas pessoas, né? A aparência delas, os poderes delas, elas têm poderes? A convivência delas, né? As habilidades delas, com quem elas convivem, também a história delas, a história de cada uma, né? Não precisa contar tudo, a história da espécie, blá blá blá. Mas assim, você saber de onde que elas vieram, como elas surgiram, por que elas são assim. Por exemplo, nós seres humanos. Por exemplo, nós aqui, seres humanos, daqui da realidade. As pessoas negras têm mais melanina na pele por causa do sol, por causa de onde viviam. E as pessoas mais brancas têm menos melanina por causa que onde viviam era mais frio. Não era preciso produzir tanta melanina. Então, você traz algo a mais no seu universo se você sabe a história de por que cada espécie é assim. Tipo, elfos, anões em Tolkien, hobbits. Por que eles são assim, né? Como eles surgiram. O Tolkien explica isso muito bem. Como que eles surgiram, por que eles são assim e tudo mais. Como que a aparência deles ajuda nas habilidades deles. Então, isso é muito legal de você saber. E agora, o quinto, que se une ao quarto, se une a pessoas, é reinos. Um reino é basicamente, né, quando eu falo reino, cidade, país, estado, blá, 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 né? Um conjunto ali, um local onde pessoas se reúnem e costuma ser pessoas ali iguais, pessoas parecidas. Ou seja, quando você vê Dorne em Game of Thrones, eles são pessoas parecidas, né? Todas com a pele um pouco mais escura, tem a cultura deles, que mulheres podem lutar e tudo mais. Então, qual é a cultura daquele reino? Como que as pessoas ali se unem? O que elas têm de parecido? Quais que são os hábitos deles? É igual que eu falei antes. Mas aí você vai expandir para, por exemplo, conflitos com outros reinos, por que eles não gostam daquele reino, por que eles têm, porque conflito é o que move a história. Então, por que essa espécie não gosta da outra? Que nem Tolkien também, por que elfos não gostam, por que elfos e anões não se gostam? Por que eles têm aí essa inimizade, essa treta? Então, pensem nisso aí nos seus reinos.
Por exemplo, em Game of Thrones, a mulher lutar em Dorne, tudo bem, mas a mulher lutar lá em Porto Real, não, tá tudo bem. Então, qual que é a diferença da cultura, né? Como uma pessoa, por exemplo, uma pessoa de cabelos ruivos é tratada, tanto que o problema não tá nem tão ruivo, mas uma pessoa de cabelos ruivos é tratada num reino e tratada em outro. Como tal pessoa é tratada aqui e tratada em outro. Tal reino tem escravidão, tal reino não tem escravidão. Então, isso é muito interessante de você trazer para o seu universo e para você construir aí o seu mundo, para você fazer um mundo palpável, um mundo crível, um mundo que a pessoa emerge nele ao ler. Então, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Qualquer dúvida pode adicionar aqui nos comentários. E sempre criem o seu universo com muito carinho, com muita calma, com muito amor, que com certeza vai sair um ótimo resultado disso. Então, até a próxima. Vejo vocês no próximo vídeo.